queridos e queridas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos fazer uma revisitação aos nossos saberes. Vamos rever um pouquinho de função afim. Agora, dando um foco apenas nos elementos da função afim, para que a gente consiga construir o gráfico sem utilizar aquela tabela, fazendo aquele monte de cálculos, apenas pela observação e organização dos nossos dados. Vamos lá? Vamos fazer uma breve revisão sobre o que é uma função. A função, ela é uma regra que associa cada elemento de x a um único elemento de y. Então, sempre que eu tiver um valor para x, eu vou ter uma resposta em y. Outro item importante é sabermos que o y ele é o mesmo que f de x. Então, sempre que nós tivermos uma função escrita y igual a x mais b, y igual x ao quadrado, todas essas expressões elas podem também ser usadas com o f de x. F de x igual a x mais b. F de x igual a x ao quadrado. Estamos falando de função da mesma forma. Outro ponto importante é sabermos que toda vez que trabalhamos com função, nós também estamos trabalhando com pares ordenados. Então, quando nós associamos um valor x com y, então, tenho o valor de x, obtenho o valor do y. Eu tenho também o meu par ordenado, ou seja, o par x, y. Uma expressão importante da gente sempre lembrar é a lei de formação. Em alguns exercícios, vocês irão ver essa frase, a lei de formação. Lei de formação nada mais é que a expressão matemática, a forma genérica de uma função. Então, no caso da função afim, nós vamos ter f de x igual a x mais b. Essa é a lei de formação geral. Agora, quando eu tenho já tenho específico qual é a minha lei de formação, então, f de x igual a x mais 1. Essa é a lei de formação da minha função. É a expressão que vai gerar aí, a partir de um valor de x, vai gerar os elementos de y. Agora, o que é uma função afim? O que será uma função afim? A função afim é uma função, tá, de grau 1 e ela tem essa lei de formação, f de x igual a x mais b. Por definição, nós temos que a função afim é toda função definida de f de r em r, tal que o a e o b pertencem aos números reais, e o a é diferente de zero. E aí vocês me perguntam, Pro, o que ele está dizendo? Eu não estou entendendo nada. Bom, ele disse o seguinte por essa definição. A função f de x igual a x mais b é uma função onde os valores de x são números reais e elas vão obter resultados em y também reais. Ela diz o seguinte, os coeficientes a e b também são números reais. Então, se são números reais, esses números podem ser naturais, ou seja, positivo e inteiro. Podem ser números inteiros, ou seja, positivos e negativos. Podem ser racionais, ou seja, podem ser escritos na forma de fração. Pode ser um número decimal, positivo, negativo. Pode ser um número inteiro, que é resultado de uma fração. Então, e podem ser também números irracionais, ou seja, dízimas não periódicas, como, por exemplo, o π,
raiz quadrada de 3, raiz de 10, são todos números irracionais, ok? São números que nós não conseguimos escrever na forma de uma fração. E outra observação muito importante, para que seja uma função afim, o coeficiente a não pode ser zero. Aqui, nós temos alguns exemplos de função afim. F de x igual a 2x mais 1. F de x igual a x menos 5. F de x igual a menos x mais 2. F de x igual a 3x mais 2 sobre 3. F de x igual a menos raiz de 2x mais 1. F de x igual a meio x mais raiz de 3. F de x igual a x menos 1 sobre 3. F de x igual a 2x. F de x igual a menos 5x. F de x igual a meio, posso considerar como uma função de primeiro grau, mas tenho que observar que essa é uma função constante. Para qualquer valor de x, eu sempre vou obter y igual a 1 sobre 2. O mesmo acontece em f de x igual a menos 5 e f de x igual a 10. Então, eu tenho uma função de primeiro grau, assim como a função afim, tá? Essa função, ela é uma função constante, tá? Ela é um número bem definido. Então, para qualquer valor de x, nós temos sempre o valor do menos 5. Então, nesse caso, eu coloquei só para fazer essa ressalva, tá? É uma função de primeiro grau, porém, ela não é uma função afim, ela é uma função constante. Assim como f de x igual a 2x, f de x igual a menos 5x, são funções lineares, tá? São funções lineares. Por quê? São funções onde eu só possuo o valor de a, o coeficiente a. Eu não tenho o coeficiente b, ok? Função afim, função onde eu obtenho o coeficiente a e o coeficiente b. Elementos da função afim. A partir de agora, nós vamos estar estudando um pouquinho os coeficientes da função, o crescimento e o decrescimento de uma função afim e o zero da função. Esses elementos serão essenciais para que nós consigamos construir o nosso gráfico. Vamos lá? O que os coeficientes dizem? Vocês lembram o que são coeficientes? Vamos iniciar por aí. A lei de formação de uma função afim, nós vimos que é f de x igual a x mais b. Mas quem é esse a e quem é esse b? Eles são os nossos coeficientes. Chamamos de coeficiente angular, a letrinha a, e coeficiente linear, a letrinha b. Para que serve cada um? Bom, o coeficiente a, ele vai indicar a medida da inclinação da reta. Então, se a reta está, se ela está mais fechadinha, se ela está mais aberta, então o coeficiente a nos dirá a medida da inclinação da reta em estudo, já que toda função afim, ela gera uma reta em seu gráfico. Chamamos também o coeficiente a de taxa de variação, tá? Que posteriormente iremos revisar. Neste momento, daremos ênfase apenas ao que é essencial ao nosso estudo de funções e construção de gráficos a partir dos seus elementos. Outra informação importante do coeficiente a é se a função é crescente ou decrescente. Então, se o coeficiente a for maior do que zero, ou seja, se o a for um número positivo, significa que a nossa função será crescente. Agora, se o a for menor que zero, significa que a nossa função será decrescente. O a é negativo, logo, a função será decrescente.
E o coeficiente linear b, para que serve? O coeficiente linear b, ele indica onde a reta corta o eixo y. Nos livros, não vai aparecer cortar, ele vai aparecer intercepta. Então, indica onde a reta intercepta o eixo y. Intercepta e cortar, mesmo significado, tá? Então, sempre que eu quero definir quem é o coeficiente b num gráfico, no plano cartesiano, basta eu olhar onde a minha reta corta o eixo y. Por onde ela está passando no eixo y? Qual é o número em que ela está cortando o eixo y? E aí, nós já determinamos o coeficiente linear da nossa função afim. E os gráficos da função afim? Como são? O gráfico da função afim será sempre uma reta. Identificaremos a reta se é crescente ou decrescente pela posição que ela estará. Mas como saber o crescimento ou o decrescimento da função afim? Como que nós conseguimos identificar? Nós vimos anteriormente que o coeficiente A, ele nos dá essa informação. Ele nos diz que se o A é maior que zero, a função é crescente. Se o A é menor que zero, a função é decrescente. Então, podemos definir da seguinte forma. Se o A é um número positivo, função afim crescente. Se o A é um valor negativo, a função afim ela é decrescente. Como saber o crescimento ou decrescimento da função afim? Meus amores, para que nós consigamos definir se a função é crescente ou decrescente pelo gráfico, basta observar os valores de x, o comportamento dessa reta em relação a x e em relação a y. Então, quando eu falo em comportamento, significa o seguinte, quando eu aumento os valores do x, o que acontece com y? Se vocês observarem, aqui na reta x, nós temos o x, conforme nós vamos aumentando os valores de x, nós temos também o aumento dos valores de y. Como que eu observo esse aumento? Se nós passarmos uma reta, ó, se eu pegar aqui, no x, eu ligar com a reta, ela está na parte decrescente do y. Então, na parte negativa do x está o negativo do y, negativa do x, negativa do y. Até que, quando ela fica na parte positiva, ela já começa a aumentar, né? Então, o que a gente consegue entender nesse gráfico? Que conforme eu aumento os valores do meu x, eu aumento também os valores do meu y. Então, ele vai aumentando, a minha reta vai crescendo. Agora, no outro gráfico, ela acontece de forma contrária, né? Eu tenho os valores de x, então, ó, quando eu estou na parte negativa do x, ela está na parte positiva do y. Aí, ela vai, conforme eu aumento os valores de x, eu diminuo os valores do y. Então, neste caso, eu tenho uma função decrescente. Então, sempre que nós formos analisar o crescimento e o decrescimento, temos que observar se o x está crescendo e o y está crescendo também. Então, se o x aumenta com o y aumentando também, nós temos uma função crescente. Se o x vai aumentando e o y vai diminuindo, nós temos uma função decrescente. Zero da função. O que é isso? Zero da função é um valor de x tal que f de x é igual a zero. Ou seja, se a minha função, minha lei de formação é ax mais b, esse ax mais b tem que ser igual a zero. Então, para isso, eu preciso descobrir qual é o valor que eu posso colocar no lugar do x para que a minha equação, a minha expressão, seja igual a zero. Em outras palavras, é dizer o seguinte,
que é o valor de x, que torna o y igual a zero. Ficou complicadinho, né? Na verdade, o zero da função nada mais é que tornar a nossa função afim numa equação de primeiro grau. Ou seja, pegarmos a lei de formação e igualar a zero. E a partir daí, determinar qual é o valor de x que vai realmente tornar a nossa equação igual a zero. Vamos a um exemplo. Vamos determinar o zero da função f de x igual a x mais 5. Como vimos, o zero da função nada mais é o valor de x que faz com que o f de x seja igual a zero. Então, vamos lá. Então, f de x é zero e a nossa expressão x mais 5. Para organizar, eu troquei o x mais 5 e o zero de membros, né? Troquei de lugar para facilitar na organização e na visualização de resolução do nosso enunciado. Preciso fazer isso? Não, eu não preciso fazer isso. Mas, se quiser deixar organizado, podemos fazer essa troca, tá? Então, o x mais 5 estava no segundo membro, passei para o primeiro. Assim como o zero estava no primeiro, passei para o segundo. Quando eu faço essa troca, não há a necessidade de trocar os sinais, tá? Porque eu troquei os dois membros ao mesmo tempo. Eu só não posso fazer a troca de um único elemento e não realizar a troca da operação, certo? Então, nós temos x mais 5 igual a zero. Qual é o valor de x que somado mais 5 vai ser zero? Então, nós podemos dizer que o x, para que isso seja verdade, o x tem que ser igual a menos 5. Ou aquela velha fala nossa, né? Passa o 5 para o outro lado, trocando a sua operação. Então, se ele está positivo, ele está somando, ele passa para o outro membro, subtraindo. Ou seja, se era mais 5, ele passa a menos 5. Então, x é igual a menos 5. Então, para que o f de x seja igual a zero, o x tem que ser igual a menos 5. Logo, o zero da função f de x igual a x mais 5 é x igual a menos 5. E onde nós podemos encontrar o zero da função? E a raiz da função? O que é isso? Geometricamente falando, a raiz ou o zero da função é a intersecção da reta com o eixo x. Ou seja, é onde a reta corta o eixo x. Então, é o ponto em que a reta corta o eixo x. Se vocês observarem nos dois gráficos que nós temos aí no slide, nós observamos que a raiz ela está cortando, né? É o resultado, né, da nossa equação que nós fizemos anteriormente. Resolvemos, achamos o valor de x, ou seja, toda vez que eu falo em raiz, para qualquer equação, tá? Para qualquer tipo de equação, polinomial, logarítmica, exponencial, nós dizemos que raiz é o resultado da expressão quando nós igualamos a zero. Então, quando eu igualo a zero, qual é o resultado daquela equação? Então, sempre que falarmos em raiz, estamos descobrindo os valores que vão zerar aquela expressão. Ao substituir o valor de x, nós zeramos a expressão. Então, na função afim, nós vamos ter apenas uma única raiz, ok? Ou seja, apenas cortar em um único ponto, o eixo x. Então, para definirmos qual é a raiz ou zero da função no gráfico, basta olhar em qual ponto o eixo x está sendo cortado.
Mas como fazemos para esboçar o gráfico utilizando apenas os elementos da função afim, os elementos que acabamos de ver? Estamos acostumados a fazer tabelas para realizarmos os gráficos e na realidade não há toda essa necessidade. Vamos ver como? Vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a 2x mais 4. Para esboçar o gráfico, nós vamos precisar reconhecer, na lei de formação, os seguintes elementos: coeficiente A, o valor deste coeficiente, o crescimento ou decrescimento. Nós vamos precisar do coeficiente B, o valor desse coeficiente B, e o zero da função, ou seja, em que ponto a reta vai cortar o eixo x. Vamos iniciar reconhecendo o coeficiente A, reconhecendo seu valor e se a função está crescendo ou decrescendo. Para isso, foi realizado apenas uma comparação entre a lei de formação, né, a lei de formação genérica e a lei de formação dada no enunciado. Então, nós temos f de x igual a x mais b e f de x igual a 2x mais 4. Então, sabemos que o coeficiente A é o número que acompanha a letrinha x. Então, para definirmos o coeficiente A, basta definirmos o número que está com a letrinha x. Neste caso, o 2. Lembrando que quando eu tenho apenas a letrinha x, significa que o coeficiente é 1, ok? Então, para este exercício, o coeficiente A é igual a 2. Se o A é igual a 2, o A é positivo. Se é positivo, é maior do que zero. Então, posso dizer que essa função é uma função crescente. Agora, vamos reconhecer o coeficiente B. Novamente, fazendo uma analogia entre a lei de formação genérica e a lei de formação dada, nós teremos que o coeficiente B ele é o termo independente, ou seja, é um número que não tem letrinha, não acompanha nenhuma letrinha ao lado dele. Então, neste caso, nós temos que o B é o mesmo que o 4. Então, B é igual a 4. Significa, então, que a nossa reta cortará o eixo Y no ponto 0 e 4. Ou seja, ela vai cortar o eixo Y, né, lá no Y, no número 4. Zero da função. Em que ponto a reta vai cortar o eixo x? Em qual número, né, a reta estará cortando o eixo x no plano cartesiano? Para isso, nós temos que lembrar que, quando eu quero descobrir o valor do x, eu preciso que o meu f de x seja igual a zero. Ou seja, vou fazer a substituição do f de x por zero. E aí eu obtenho a expressão 2x mais 4. Resolvendo a minha equação, então, tudo que tem letrinha fica de um lado da igualdade, o que não tem letrinha passa para o outro. Então, eu tenho 2x mais 4 igual a 0, o 4 que está positivo, passo para o outro lado, trocando a operação. Então, se era positivo, passa negativo. 2x igual a menos 4. 2x é uma multiplicação, então eu tenho multiplicação de 2 vezes o x. Preciso também deixar sozinho esse x. Então, para que eu deixe sozinho, esse 2 precisa passar para o outro lado, para o segundo membro. Mas, como ele está multiplicando, eu tenho que lembrar que eu tenho que trocar a operação que ele está realizando. Então, se ele estava multiplicando, passo para o outro membro dividindo. Então, agora eu obtenho x igual a menos 4 dividido por 2. Regrinha de sinal, né? O 2 está positivo, então menos com mais
menos 4 dividido por 2, 2. Então, para que eu tenha o f de x igual a zero, ou seja, o y igual a zero, eu preciso que o meu x seja igual a menos 2. Então, significa que a minha reta cortará o eixo x no ponto menos 2 e 0. Ou, para ficar mais claro, no plano, lá na reta x, no eixo x, a reta vai cortar no número menos 2. Lá no eixo x, a reta cortará no menos 2. Agora, vamos montar o gráfico? Vamos ver como vai ficar. Vamos colocar as informações obtidas no plano cartesiano. Bom, vamos reconhecer no plano, inicialmente, o coeficiente b. Ou seja, vai ser o ponto que corta o eixo y, que nós definimos como b igual a 4. Ou seja, o ponto 0 e 4. 0 de x, y igual a 4. Então, vamos lá. Então, nós temos 0 de x com y igual a 4. Então, reconhecido o nosso valor do y. Agora, vamos reconhecer o zero da função, ou seja, o ponto em que corta o eixo x. Então, nós temos agora o ponto menos 2 e 0. Então, o x é igual a menos 2. Então, nós temos que cortar o eixo x no ponto menos 2. Então, colocamos aqui o nosso pontinho. Agora, eu sei que a minha função é crescente. Então, basta que eu ligue esses dois pontos, menos 2 e 4. Então, sabendo que minha função é crescente, liguei os dois pontos, obtive o gráfico da minha função.